E aí, meus torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. No meu vídeo anterior, eu disse que não teria pós-jogo dessa partida, né, da Pokal, porque o Bayern tá enfrentando um time da terceira divisão, é obrigação passar. O importante não era nem jogar bem ou jogar mal, o importante era passar, porque vencer de 10-0 ou 1-0 tanto faz, nessa parte da temporada tanto faz. Era mais contra o time da terceira divisão. Mas eu também falei que se o Bayern passasse perto de ser eliminado ou acabasse perdendo, teria vídeo, porque daí teria assunto pra falar, né? Porque se complicar com o time da terceira divisão, é um vídeo. É um assunto de verdade, né? Classificar, vencer, não. Então eu quero comentar como foi essa partida, porque o Bayern quase entregou a rapadura. Não chegou tão perto de ser eliminado, mas quase foi pra prorrogação, o que já é um desastre. O Bayern não devia passar perto de ir pra prorrogação com esse. Mas vamos comentar tudo isso. E de verdade, hoje a sensação que eu tive é que o Bayern corria o risco de fazer igual fez com Kaiserslautern há 2 anos atrás, quando o Bayern foi eliminado. Eles também eram um time da terceira divisão. Foi eliminado de 2-1 com o Bayern fazendo 1-0. E começou a. O Bayern resolveu parar de jogar naquela partida. O Bayern achou que iria vencer sem fazer nada. Sem fazer nada, literalmente. Tomou, né? Tomou ali, foi eliminado, levou a virada. Então, antes de começar aqui a análise, por favor, se vocês gostam do meu canal, se inscrevam, deixem um like, compartilhem e comentem, sempre tendo respeito, obviamente. E eu queria saber a opinião de vocês para uma coisa. E amanhã eu já planejei um vídeo para falar sobre uma questão do Lee Hearn e do Xavi Simons, bem importante. Vocês vão gostar, provavelmente, desse um vídeo bem legal e muito importante, tá? Porque, de novo, mais merda dentro do Bayern de Munique, como sempre. Mas esse vídeo é importante, eu não posso perder o timing dele. Só que daí amanhã também tem o sorteio da fase de Liga da Champions. E eu tô pensando em fazer esse vídeo pra sexta. Quero saber se vocês querem um vídeo comentando o chaveamento do Bayern. Então deixem nos comentários aí se vocês querem. Agora, sobre a partida de hoje, eu acho que o melhor jeito de explicar um pouco o que aconteceu é tentar ver se vocês já tiveram essa mesma experiência que eu, porque é o que parece muito. Ó, vocês já jogaram, não sei, ou com seus amigos, ou às vezes foram jogar com criança, bem mais novo. Não criança que seja ruim, ele até tem capacidade de jogar futebol, mas obviamente muito num desenvolvimento atrás de você, né? Porque você já é mais velho. Já jogaram assim? Ou criança, ou às vezes foi jogar com seus amigos e aquela partida tava morna, ninguém se esforçando, parecia que tá tudo dentro. Se sim, vocês devem saber como é meio desanimador, como você entra naquele modo jogando fofo, tem muito ânimo. E quando acontece isso, você não joga bem de verdade. Você fica muito aquém do que você pode. E hoje, não tô falando que isso aconteceu com o Bayern. Porque o Bayern não tava errando passe bobo, esse tipo de coisa não. Mas claramente o empate foi isso. Por quê? O Bayern, no primeiro tempo, tentou algumas chances, algum momento ou outro acelerou um pouquinho. Mas no geral, foi um jogo muito controlado. Literalmente, extremamente controlado do Bayern. Mas era passe para um lado, passe para o outro, sem acontecer nada. O Bayern tava praticamente só matando tempo com a posse de bola. Tá literalmente só matando tempo. Conseguiu fazer 1-0, perfeito. Só que esse 1-0 não era o suficiente, porque podia acontecer igual não aconteceu com o Kaiserslautern. O Bayern fez 1-0, ficou mongando, levou virada. Tinha que fazer o 2-0. No segundo tempo fez. Só que o Werner aqui, é, o outro nome deles, né, o Wiesbaden, eles não têm nada pra perder contra o Bayern. Cara, eles são um time da terceira divisão, enfrentando o maior time da Alemanha. E o esperado pra eles é levar de 15-0. Eles estavam perdendo de 2 e tinham um sonho de classificar. Então eles começaram a ir pra cima. Só que o Bayern tava dormindo dentro de campo. Não porque tava literalmente dormindo, tava totalmente desligado. Mas o Bayern tá naquele ritmo. Tá na primeira marcha. O Bayern nem pra segunda foi. O Bayern tava só administrando o jogo, tava meio desacordado dentro de campo. E aí, Bayern nesse ritmo, é o que eu falei. Quando você fica nesse ritmo fofo, você corre o risco de jogar pior e perder até pra pessoas piores que você. E foi isso que aconteceu. O Bayern, primeiro gol dos caras, muito espaço pro passe. O passe foi incrível do cara, mas muito espaço pro cara passar. Achou um passe espetacular, 2-1.
Pouco depois do lançamento, casquinha, o cara sai na cara do Urbig. Tipo, o Bayern totalmente desligado dentro de campo. Não é porque os jogadores são ruins. É porque eu acho que. E não é um jogador, não é. O Kim Min-jae, o Jonathan Tah. O Jonathan Tah foi. Acho que foi o pior da zaga hoje. Não é o Kimmich, não é o Kane. É todo mundo. É literalmente todo mundo. O time tava fofo hoje dentro de campo. O time tava nesse ritmo extremamente morno. Sem vontade, sabe? Só matando o tempo. Levou um empate. Depois disso, o Bayern quis jogar mais. Só que quando você tá nessa primeira marcha, é difícil você ir pra quarta, quinta marcha pra atropelar. Então o Bayern melhorou, começou a ficar mais focado dentro de campo, percebeu que podia dar ruim, começou a ir pra cima. Só que o Bayern nunca conseguiu ativar a quinta marcha pra acabar com os caras. Porque, cara, é difícil quando você tá jogando. É. Então. É de brincadeira, mas você tá jogando sem levar tão a sério, é difícil você do nada virar a chavinha. Só que o Bayern começou a ir pra cima, é um time muito melhor, conseguiu um pênalti com o Kane. Ele acabou perdendo. Daí, na hora que já parecia que ia pra prorrogação, o que já é um desastre, porque eu já vou comentar mais sobre isso, mas já é um grande erro, o Kane conseguiu salvar o Bayern e fez 3-2. Basicamente foi isso. O que a gente pode tirar de lições desse jogo? Vamos lá. Primeiro, cara, a Copa da Alemanha é muito importante pro Bayern. Pode parecer que não, mas desde 2020, o Bayern não ganha a Copa da Alemanha. Desde o Bayern do Flick, do Super Agosto. Faz tempo, faz anos que o Bayern não ganha. E é uma vergonha pro Bayern. Não sei se é em toda a história, mas eu lembro de um dado que o Bayern nunca tinha ficado, tipo, 4 anos sem ganhar a Copa da Alemanha. Tá, 2021, 22, 23, 24, 25. 5 anos sem ganhar. Podia ir pra sexta se fosse eliminado hoje. O Bayern precisa voltar a ganhar a Copa da Alemanha essa temporada. Mas perdeu num jogo muito difícil, o outro time jogou muito. Pode acontecer, mas não pro time da terceira divisão, né? Vamos combinar aqui. Isso o Bayern não pode perder. Então, tem essa parte. E eu quero dizer, cara, esse é o tipo de partida. O Bayern pode sim entrar com um ritmo mais acelerado, poupando jogadores, sem se desgastar. Porque a temporada é longa, você não pode se matar num jogo de terceira contra um time da terceira divisão. Você não pode se matar, literalmente. Mas não precisa vencer de 10-0, não precisa. Mas você não pode jogar esse ritmo lento a ponto de você poder ser eliminado. Tem que ser um ritmo que você poupe, que você não se desgaste, mas que você não corra risco de perder a partida, perder a classificação. Isso que não pode acontecer, é inadmissível. E, cara, a gente já viu esse filme. Eu lembro que eu tava vendo umas pessoas comentando assim. Essa partida parece o jogo que o Bayern leva gol no último minuto e é eliminado. Igual aconteceu com o Kaiserslautern. Nossa, é um trava-língua esse nome. Mas é a mesma coisa, parecia um roteiro idêntico. Literalmente. Só que o Bayern passou, felizmente. O que importa no final é a classificação. O Bayern passou e tá tudo bem. Só que outra coisa que é importante dessa partida. Então, primeiro, por que o Bayern vem perdendo a Pokal? Ano passado foi porque pegou o Leverkusen, que é um time muito bom, que era um time muito bom, né? Porque o Xavi Alonso estava engrenado. E o Neuer foi expulso no começo do jogo. Daí acontece. Isso é coisa que pode acontecer e tudo bem. Eu não criminalizei o Bayern por perder a Copa da Alemanha ano passado. Foi um crime. Mas por que o Bayern perdeu Kaiserslautern e quase se complicou hoje? Porque tá achando que vai ganhar de qualquer jeito. Tá jogando num ritmo tão lento, que os jogadores apagam dentro de campo e levam gols bobos. Isso não pode acontecer. Você tem que descansar, mas sem apagar, entendeu? Você pode tirar um cochilo, só não pode apagar no meio da sala. Basicamente é isso. E outro ponto importante é porque essa partida tem muito a cara da filosofia do Bayern. Uma filosofia recente. Que vai tanto dentro de campo, que eu vou falar hoje, mas fora de campo. Não sei se vocês percebem. Não sei se vocês estão percebendo isso. Mas parece que o Bayern sempre quer poupar e no final tem que gastar mais. Tanto em transferências, em dinheiro mesmo, questões financeiras, como no Nico Williams. O Bayern não queria gastar muito dinheiro nele, ou não queria pagar o salário de 20 milhões que ele estava pedindo na época. Depois deu errado, ele ficou no Atlético Bilbao. Mas na época, ele queria 20 milhões de euros para pensar para tentar negociar para ele sair do Bilbao e ir pro Bayern, pro Arsenal, Barcelona. Era 20 milhões de euros por ano.
Só que o Bayern não queria, achou um salário muito alto. Tudo bem, eu também acho muito alto. Só que depois o Bayern entrou em desespero e tentou dar um chapéu no Barcelona, na época que ele estava acertado com o Barcelona. E o Bayern chegou a oferecer, acho que foi 22, 24 milhões de, acho que foi 24 milhões de euros por ano para ele. Então, ou seja, o Bayern não queria pagar 20 milhões e pagou e ofereceu 24 no desespero. Hoje é a mesma coisa. O Bayern queria tanto poupar os jogadores, não se desgastar, e tá tudo bem, tá certo. Mas o Bayern queria tanto descansar que quase teve que jogar 30 minutos a mais, quase teve que jogar uma prorrogação no começo de temporada de graça, porque vacilou. Tá entendendo? É a mesma lógica. Você quer tanto poupar, você quer tanto não gastar dinheiro, ou não se desgastar, que você acaba gastando mais dinheiro, que você acaba se desesperando no mercado, ou que você acaba se gastando ainda mais por jogar uma prorrogação, ou quase, o Bayern podia ter jogado prorrogação hoje, podia ter ido pros pênaltis e ser eliminado. Então, cara, o Bayern tem que parar de vacilar. Essa é a verdade. Não é um desastre. Ó, vamos falar uma coisa aqui importante. Não, que nem, quando o Bayern venceu de 6-0 do Leipzig, foi uma grande vitória, mas não era uhul, Bayern, tudo certo, vai ganhar a tríplice coroa. Não é isso. Não é ganhou, tá tudo certo, e perdeu, ou teve dificuldades, que nem hoje, e tá tudo errado. Não é assim que funciona. Só que, assim, o Bayern tem que parar de dar esses vacilos. Porque o Bayern quase podia ter se complicado por vacilo. E isso que é o pior. O pior não é quando você perde porque outro time jogou muito. O pior é quando você perde porque você foi idiota. Essa é a pior parte. E agora eu quero fazer alguns comentários individuais aqui. 3 comentários. Primeiro, Sacha Boey. A nota dele não tá muito boa aqui, mas ele foi um dos destaques do time durante essa partida. Tava jogando bem. Obviamente, trabalho mais ofensivo, porque ele é melhor. Defensivamente, ele é péssimo. Mas, cara, é o que eu falo. O Sacha Boey, ele não tem nível Bayern. Não é porque jogou bem hoje contra o time da terceira divisão que jogou bem. É igual que eu falei, não é porque jogou bem tá tudo certo, jogou mal tá tudo errado. Não é assim que se analisa futebol. Tanto pra jogo do time quanto individualmente. Então assim, cara, ele jogou bem contra o time da terceira divisão. Gente, não se empolguem com o Sacha Boey. Lembra, terceira divisão. E aí outra coisa que eu queria falar é o Luiz Dias. Hoje não foi um jogo muito bom dele. Mas até se associando, nas dinâmicas do time ele foi bem, mas perdeu muito gol. E é o que eu digo, mesma coisa. Luiz Dias fez gol contra o Stuttgart, fez gol contra golaço, na verdade, contra o Leipzig. Ele vem finalizando bem. Só que hoje finalizou mal. Quer dizer que tá tudo certo? Não. Quer dizer que tá tudo errado? Também não. O que importa, na verdade, são os jogos grandes e na teoria não acabando com o time na Copa da Alemanha, né? Não ser eliminado. Então não foi eliminado, tá tudo bem. Assim, não podia perder tanto gol, mas é o que eu disse. Você fica naquele ritmo morno, você fica meio displicente, você acaba perdendo. Eu acho que é naquela mesmo negócio que eu falei pra vocês. O ritmo do jogo tá meio morno, você achar que vai ganhar de qualquer jeito, até uma soberba. Acho que acabou caindo na finalização do Luiz Dias. Só que daí no final, na verdade, eu até acho que ele perdeu alguns gols, porque ele viu que ele tava perdendo gols, daí ele ficou ansioso pra marcar logo. Daí você fica ansioso, e a chance de você errar, porque você quer tanto fazer dar certo, você acaba errando. Isso aconteceu com o Luiz Dias hoje. E daí o Harry Kane. Assim, primeiro, sobre a questão do Luiz Dias de perda de gol, hoje o Bayern não foi a melhor partida do Bayern, não foi. Mas como pegou um time muito fraco, o Bayern criou várias chances. Só que perdeu muito gol. A gente já vai falar do pênalti do Kane. Mas o Bayern perdeu muito gol. Muito Luiz Dias, mas foi muito gol perdido. Se a gente for ver aqui as estatísticas, foram. É que aqui tá sem gol esperado, infelizmente, mas 9 grandes chances. O Bayern perdeu muito gol hoje. É o que eu falei, você fica nesse ritmo morno, ritmo fofo, você acaba errando coisas que normalmente você faria. Então, se foi um problema só de hoje, tudo bem, passou. Só que o Bayern não pode voltar a ser um time que perde muito gol, porque foi um problema na temporada passada. Até por isso que é importante o Luiz Dias, que a ponta esquerda estava muito ruim, né? Então, isso é um ponto importante. E daí, o Harry Kane. Primeiro, né, fez o gol da classificação, 2 gols hoje. Só que eu queria falar, na verdade, da questão do pênalti dele. Porque, gente, não dá pra você acertar todos os pênaltis. Todo jogador erra pênalti. O Kane, a última vez que ele tinha errado um pênalti, era na verdade, era não. Foi na Copa do Mundo de 2022 contra a França. Ele fez um gol de pênalti naquele jogo e perdeu um
aos 80 e poucos minutos. De lá pra cá, eu fiz as contas, mas eu esqueci o número exato. Mas ele bateu mais de 30 pênaltis, tinha feito todos, perdeu um hoje. Assim, é só o Kane não virar um Jackson e se desestabilizar emocionalmente, que ele vai voltar a ser um jogador que pênalti é sinônimo de gol. Ele é muito bom cobrador de pênalti. Hoje perdeu. Acontece. Infelizmente, foi no momento ruim, né? Porque o Bayern tava no momento difícil da partida. Mas que bom que pelo menos ele perdeu um pênalti, porque uma hora ou outra ele iria errar. Então que bom que ele errou um jogo que o Bayern classificou e que era contra o time mais fraco e que dava tempo pra correr no resultado. Que bom que não foi um pênalti que custou pro Bayern uma classificação, pontos na Bundesliga, ainda bem. Mas é isso, gente. Perdeu o pênalti, infelizmente. Desde que ele chegou no Bayern, ele tinha convertido todos. E o Bayern teve vários pênaltis, porque é um time que ataca muito. Então, pelo menos ele até fez o gol nos acréscimos e classificou o time. Então, tudo certo. Só não tá tudo certo essa postura do Bayern. O Bayern, já falei, é a mais importante desse vídeo. O Bayern pode sim descansar contra times mais fracos. Ou seja, não jogar na intensidade máxima. Só não pode abaixar a intensidade ao ponto de quase perder a classificação. Só não pode literalmente mongar. Não pode ser um idiota e perder por estupidez. É isso, gente. Se gostaram, por favor, se inscrevam, deixem o like, compartilhem, comentem. Valeu!